horas 27 minutos em Campos, de volta com o nosso Folha no Ar, sempre agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, são 8 horas e 27 em Campos, aqui na Folha FM, no Face, no YouTube e no Instagram também. Programa com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e lançando agora o Plínio Bacelar Vacina. E o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. O programa conversa hoje com o Ricardo Rangel, que é colunista da revista Veja e pré-candidato a deputado federal, e é justamente sobre esse âmbito federal que a gente fala agora, não é, Aloysio? E o Ricardo, né, alçando aí essa vaga, chegando a Brasília, como é que vai encarar esses medalhões todos aí, ele também é um, né, toda essa situação em que o país vive nessa polarização. Aloysio, chamo você para abrir esse bloco aí, por favor. Eu acho que a primeira pergunta já foi feita por você. Eu acho que é uma boa pergunta. Então, Ricardo, rola a bola pra gente aí, como é que vai ser essa... claro que a gente não fala aqui de projeto, nós estamos falando de pré-campanha, de pré-candidatura, tem toda uma confirmação ainda, tem todo um processo, e é claro e evidente, né, aqui a Folha FM, o Grupo Folha, restritamente dentro da lei. E cabe essa pergunta, né? Como é que é essa atuação nesse cenário tão polarizado, como é que é trabalhar numa situação dessa, e você formula isso na sua cabeça para o futuro? Olha, eu acho que está muito polarizado, e como eu disse, isso não é bom para o Brasil, e são dois projetos antigos, né? O Lula parece que quer nos levar de volta para os anos 70, o Bolsonaro, às vezes, dá a impressão que quer nos levar de volta para o século XVII. Né? São dois projetos não vitoriosos, são projetos que não são para o futuro, que não tem proposta para levar o Brasil para algum lugar bom. E essa questão da polarização é muito difícil, porque ninguém constrói nada com ódio. E o próximo presidente, seja quem for, vai herdar a verdadeira herança maldita, né? Crise econômica, inflação, desemprego, recessão. Então, a gente precisa reconstruir o Brasil e reconstruir as instituições também, que estão sendo muito, muito atacadas. Então a gente precisa ter alguém que una o país, né? Houve um tempo em que a gente discutia sem brigar. A Luiz falou no início do programa a saudade da briga entre PT e PSDB. Mas a gente lembra, né, que toda a família tinha lá um tio reacionário, um primo meio maluquete, todo mundo se encontrava, todo mundo se dava bem, fazia piadas sobre isso. Hoje você tem um cenário em que meio shakespeariano, em que irmãos brigam com irmãos, pais não... até é irônico, né? O filho brigando com o pai, brigando com a mãe. A gente precisa unir o país, né? Nós todos somos brasileiros e temos que reconstruir o Brasil. Então, o meu partido faz parte, foi uma peça muito importante na negociação da candidatura da terceira via, que é a Simone Tebet, e tem muita gente, apesar de haver, quer dizer, Lula e Bolsonaro estão muito fortes, mas há muita gente que não quer nenhum dos dois, né? Por volta de 30% da população, talvez mais, que não querem nenhum dos dois e que querem alguém diferente. Então, ainda que falte pouco para a eleição, a gente precisa estimular isso, né? Precisa fazer com que isso ande para frente e dê certo. Eu espero que essa briga com o João Dória se acerte e que todo mundo apoie a Simone como a terceira via, a figura que não é nem Lula nem Bolsonaro. E essa é a posição, claro, do meu partido, que foi muito importante para fazer essa aliança, e a minha pessoal há muito tempo, inclusive como analista. Eu acho que esse desenho que a gente tem de polarização é muito ruim para o Brasil, já digo isso desde 2018. Né? Então, e como pré-candidato, obviamente, vou fazer parte desse esforço e, estando na Câmara, vou ajudar
próximo presidente a reconstruir o país, né? Ricardo, nesse cenário aí, você falou, Lula e Bolsonaro, óbvio, eles polarizam o cenário presidencial, né? Mas você não falou de Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, né, destacado aí desde a desistência de Moro, né, disputava ali com o Moro terceiro colocado. Bolsonaro cresceu nesse mês de maio, em todas as pesquisas, herdando esses votos que seriam do seu ex-ministro da Justiça, ex-juiz federal, Sérgio Moro. E, minha opinião pessoal, se revelou um desastre como político, né, desastroso como político. Bom, um juiz de destaque não tem obrigação de ser um político, né, de destaque também. Mas vamos colocar, tomando por base as 5 pesquisas de maio, né, mês que a gente está, né, caminhando para o final. As 5 pesquisas. Lula, aí na casa dos 40% em todas as pesquisas. Bolsonaro, com esses votos de Moro, na casa dos 30% em todas as pesquisas. Ciro terceiro. Simone, Dória é uma questão a se definir, porque Dória está ameaçando, inclusive, ir para a justiça para manter a sua pré-candidatura. O PSDB claramente não o quer, né? E uma coisa autofágica, o PSDB, que a gente citou aqui, polarizou com o PT a política nacional, saindo de uma costela do PMDB e está talvez num nível que o PMDB nunca tenha chegado, né? Mas, enfim, a diferença de Ciro aparece, vou botar aqui Paraná Pesquisas, XP e PESP, CNT-MDA, Genial Quaest, Poder Data, presidenciais. A diferença de Ciro para Bolsonaro, e aí coloco o Ciro não como Ciro, como qualquer um, com qualquer opção, ele é mais bem colocado. Pela Paraná Pesquisa, a diferença do terceiro para o segundo colocado, que é Bolsonaro, são 27,8 pontos. 27,8 pontos no universo de 149 milhões,8 de eleitores cadastrados em abril, se contar 150 milhões, são 41,7 milhões de eleitores. Pela XP e PESP, a diferença de Ciro, terceiro colocado, para o segundo Bolsonaro é de 23 pontos. No universo de 150 milhões de eleitores, 34,5 milhões de votos. A diferença na CNT-MDA, Ciro está com 7,1 em terceiro lugar, para Bolsonaro, segundo colocado, é de 24,9 pontos, e dão 37,35 milhões de eleitores. Genial Quaest, Ciro com 7%, para Bolsonaro em segundo, 22 pontos, que corresponde a 33 milhões de eleitores. E a maior de todas as diferenças, pela Poder Data, pela última Poder Data, Ciro parece com 3,8, menos do que nos outros 4 institutos, o que dá uma diferença para Bolsonaro de 31,2 pontos na segunda posição, 46,8 milhões de eleitores, é quase um terço do eleitorado. Em números, isso não é impossível para ser tirado? Bom, isso é o que veremos, né? Claro que é difícil, mas a esperança da Simone, evidentemente, há uma enorme parte da população que não quer Lula nem Bolsonaro, mas está antecipando o seu voto, antecipando o segundo turno, né? A gente está percebendo isso que o primeiro turno vai ser quase um segundo turno, por falta de opção, porque as outras opções não aconteceram. O Moro foi muito inábil, como você mesmo disse, o Dória tem as circunstâncias dele pelas quais ele nunca conseguiu se viabilizar, e o Ciro nunca foi uma hipótese de terceira via real, ele é muito identificado com a esquerda. Então, a direita e o centro e os liberais não votam no Ciro porque ele é nacional-desenvolvimentista e tem uma proposta de política econômica imprudente, por assim dizer. E o cara que é de esquerda vota logo no Lula, por que vai votar no Ciro? Então, o Ciro é muito identificado com a esquerda demais para ser essa terceira via, tanto é que ele não se mexe. Ele está parado ali, ele é o terceiro, não sai da terceira colocação, mas não se mexe. Com a Simone aparecendo, se ela crescer, como eu espero que cresça, o Ciro fica numa situação muito difícil, porque fica claro que ele não vai, e o PDT, o partido dele, vai gastar uma fortuna num candidato
a presidente que não tem a menor chance, não é melhor gastar esse dinheiro nos deputados, ele vai começar a sentir uma pressão para abandonar a candidatura, o que provavelmente é a coisa mais inteligente que ele pode fazer. Se ele abandonar a candidatura e for ser ministro da Simone, dentro de um quadro em que inclua o fim da reeleição, que eu acho que é uma coisa que seria benéfica e ajudaria muito a fazer uma aliança, né, se a Simone garantir que não vai ser candidata à reeleição, todas essas pessoas aí, Moro, Dória, Ciro, ficariam muito mais à vontade para apoiar a Simone. Então, você pega um cara como o Ciro, por exemplo, com um histórico de sucesso na educação. Se ele for ministro da Educação, alta visibilidade, ele pode ser um candidato a presidente daqui a 4 anos. A mesma coisa com o Dória. Se o Dória ficar brigando, ele vai fracassar e vai ter um tal desgaste que vai cair numa espécie de limbo que pode destruir a carreira dele. E tanto Ciro como Dória podem ficar com a pecha, verdadeiro ou não, justo ou não, de serem os responsáveis por enterrar a terceira via e os responsáveis por botar no segundo turno Lula e Bolsonaro, que é aquela coisa que todo esse setor aí do centro não quer. Né? Então, eu acho que é muito perigoso, tanto para o Ciro como para o Dória, insistir nas suas candidaturas. Porque a candidatura de terceira via é a Simone, não são eles. Eles só podem atrapalhar, o que é muito ruim para a biografia política deles. Né? Mas vamos ver se vai haver essa gravidade que atraia todo mundo para o barco da Simone. Eu acho que ela deveria anunciar logo que ela vai ser a favor do fim da reeleição. Né? Mas, na verdade, Simone aparece nessas mesmas pesquisas atrás do André Janones, né, do Avante, que é um deputado federal mineiro, que é um fenômeno de rede social, sobretudo Facebook. Não fica difícil, Simone, com 1 ponto e tal, ter essa pretensão toda, independente do que você apoia ou não. Estou falando aí como analista, não como político. Ninguém disse que é fácil, né? Fácil não é. Mas eu acho que o fato de não ser fácil não significa que deva ser abandonado, até porque é a única hipótese de não ser nem Lula nem Bolsonaro. Mas, dito isso, a Simone, diferentemente de todos esses outros, né, Moro, Dória, Ciro, ela está jogando parada e calada. Né? Ela praticamente não fez declarações. Pequenos avanços. Teve um momento em que o machismo da política brasileira tentou relegar ela para a vaga de vice, né, do Eduardo Leite. Aí ela apareceu assim, não serei vice de ninguém. Mas ela falou muito pouco, ela apareceu muito pouco, enquanto que os outros estão na mídia, em geral, brigando, né? Em geral, fazendo confusão. Dória brigou muito com o seu próprio partido, o Moro brigou com o seu próprio partido, depois brigou um pouco com a União Brasil, uma insistência ali, e a Simone não. Nas próximas pesquisas, talvez já na próxima, o nome do Dória não vai aparecer. Vai aparecer só o nome da Simone. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Da mesma maneira que o Moro saiu da pesquisa e esses votos migraram para o Bolsonaro, como era esperado, o Dória saindo na pesquisa, os votos migram para a Simone. Né? É o esperado, pelo menos. Então vamos ver, ainda tem 4 meses, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que é importante é que a Simone é a única hipótese. O Dória já mostrou que não vai, e brigando na justiça, então, com o PSDB, aí é que não vai mesmo. E o Ciro também já mostrou que não vai. Então, ou é ela, ou é essa polarização aí, Lula-Bolsonaro mesmo. Eu vou retomar aqui, quer dizer, Simone é, lógico, uma senadora, teve destaque na CPI da Covid, tem uma história familiar também na política, né? A casa dela era a casa de resistência à ditadura militar, como diz que não existiu. Mas Simone não tem o vulto de Ulisses Guimarães. Na verdade, eu não conheço parlamentar que tem o vulto de Ulisses Guimarães vivo. Também não é grande demérito. Não conheço parlamentar no meu tempo de vida que tem o vulto de Ulisses Guimarães. Parlamentar brasileiro, pelo menos. Não conheço. E Ulisses, tendo todo esse vulto, foi abandonado pelo PMDB na campanha eleitoral de 89. Abandonado. De maneira até covarde e ingrata. Uma figura
de vulto tão elevado. O MDB, hoje MDB, foi MDB, PMDB, agora MDB de novo, uma parcela considerável dos seus caciques, sobretudo no Nordeste, aí o Nisso aí organizando jantares para Lula, está com Lula. E tem uma parte considerável do MDB que já é governo, não vai se tornar governo, já é governo. Tivemos ministro do MDB no governo Bolsonaro, né? Líder do Senado do MDB no governo Bolsonaro, líder do governo Bolsonaro do MDB, do Senado. O MDB, que é o partido de Simone, usando a lembrança do grande Ulisses, já não está dividido entre Lula e Bolsonaro? Em grande medida está, e na verdade a gente tem que dizer, a terceira via até hoje não se viabilizou de uma maneira concreta, não é por acaso, é porque ninguém quis, né? O MDB tem uma parte que é Lula e outra parte é Bolsonaro, o União Brasil é, em geral, Bolsonaro, o PSDB está cheio de Bolsonaro, né? A começar pelo Aécio, né? Que se abraçou com o Bolsonaro. O PSDB é bolsonarista em vários estados brasileiros, que é a questão do presidencialismo, né? Da gravidade que o presidente exerce. É muito poder, ele atrai para a sua órbita, especialmente num país como o Brasil, que tem um pacto federativo, que você precisa de dinheiro, de verba federal, as pessoas migram para lá. E se você tem um presidente que ainda por cima está jogando dinheiro na mão dos políticos, orçamento secreto, etc. e tal, e a qualidade da representação política no Brasil, como a gente sabe, é muito precária, né? É preciso melhorar. Há muito bons pré-candidatos, né, o que eu acho que é importante é melhorar a qualidade da representação política no Brasil. Mas, naturalmente, o presidente exerce uma atração. Então, muita gente fala, não, eu quero ficar ou com o Bolsonaro, ou se eu sou contra o Bolsonaro, eu vou ficar com o Lula. Então, essa terceira via até hoje não aconteceu. Mas agora você citou o doutor Ulisses, que tinha uma frase importante, que é assim, Sua Excelência, o fato. Né? Você fica aí discutindo, mas tem uma hora que aparece o fato. A Simone Tebet é o fato. Né? Se o fato exercerá a importância que as pessoas, todos nós, que não somos nem Lula nem Bolsonaro, esperam, a gente verá. Mas vamos ver, o fato acabou de acontecer, né? Desta semana. Então, O doutor Ulisses tinha uma outra frase também que era boa para os tempos de hoje, que é assim, política não se faz com ódio, porque não é função hepática. Política não é função hepática. Fica todo mundo se xingando aí, você não chega a lugar nenhum. Precisa conversar. Né? Como é que o doutor Ulisses diz assim? A política é filha da conversa, das boas intenções, do coração e tal. Vamos ver se a Simone é esse tipo de política, política que gosta de conversar, que quer construir. Vamos ver se o Brasil vai entender que essa é a oportunidade. Né? A frase completa de Ulisses é: nunca subestime o fato, Sua Excelência, o fato. E tem uma outra que é ótima, que com um filme de 4 anos, ou dos 2 em 2. Vai ser pior. Tem os dois, tem municipal, estadual. Esse Congresso, esse parlamento é ruim, espero o próximo. Não sei que vocês estão reclamando, eu acho esse Congresso muito melhor. Mas como, doutor Ulisses, muito melhor? O Congresso é perto. Não, muito melhor do que o próximo. Mas eu tenho esperança de que... Eu não estou aqui por acaso. Eu tenho esperança de que o próximo Congresso possa ser melhor. Eu acho que essa frase do doutor Ulisses é uma blague, e ela foi dita num contexto especial ali daquele Congresso, que estava sendo muito criticado porque tinha o Centrão, né? O Centrão estava nascendo ali e tal. E então ele disse essa frase, que aquele Congresso estavam achando muito ruim. Veja, aquele Congresso era o Congresso que tinha Tancredo Neves, doutor Ulisses, Teotônio Vilela, Mário Covas, Fernando Henrique, Montoro. Acho que o Montoro estava ali, não, ele era governador na segunda. Enfim, era um dos melhores congressos da história do Brasil. De lá para cá, a gente só piorou, né? E se as pessoas os eleitores, né, os cidadãos,
não se interessarem por política, não descobrirem quem são as pessoas em quem eles vão votar, como em geral não se interessam, né? 90% do eleitorado escolhe o deputado federal em quem vai votar na semana da eleição e depois não lembra mais. Quer dizer, aí obviamente você vai ter um Congresso ruim. O Congresso é sempre um reflexo da sociedade, né? E a nossa sociedade não está bem, né? Então, Agora, Ricardo, vai lá, Nogueira, que você pergunta. Eu gostaria de colocar um cenário aqui, se não for fugir dessa pauta que você ia trazer nova aí, esse assunto novo, ou essa pergunta sua. Ricardo coloca a Simone, que ainda não surge nas pesquisas, mas ele já disse, né, a gente já comentou aqui, agora as próximas terão, como a terceira via. E aí, eu já tento ir lá adiante um pouco desse processo aí, só num cenário, né, figurativo, claro, evidente. Eu acho que a Luísa usou um termo agora recentemente, me perdoe, Luísa, se foi no ponto final ou se foi num artigo, mas em sã consciência, né, a gente sabe que se não surgiu um factual aí, se não surgiu um extraordinário, como por exemplo foi o caso da facada, essa eleição vai para segundo turno, né? E indo para segundo turno, 2 cenários. Então, primeiro, sem a Simone Tebet, Lula, Bolsonaro, Lula no segundo turno. Como fica isso é claro, você vai falar isso pelo partido, né, mas na sua avaliação, como fica a Simone Tebet nesse segundo turno? E indo para o segundo turno, a Simone Tebet com Bolsonaro, como é que fica? Ou até mesmo num terceiro, com Lula, como é que fica essa... Porque eu acredito que a Simone vai mais tirar voto do Lula do que do próprio Bolsonaro. Então, num cenário desses 3 cenários aí, como é que você avalia essa configuração de apoio e de parceria e negociação política? Cláudio, haverá segundo turno com toda certeza. Aconteça o que acontecer. A rejeição dos 2 principais candidatos, Lula e Bolsonaro, é fortíssima, né? Fortíssima. Os petistas gostam de acreditar que aparece uma pesquisa e não vai ganhar no primeiro turno. O Lula não ganhou no primeiro turno nem quando ele tinha 85% de aprovação. Agora que ele tem 40% de rejeição, é que não será. E ainda por cima, o Lula tem feito um discurso muito estranho, muito radicalizado, que não o ajuda. Enfim, vai continuar no mesmo lugar. As pessoas que não querem votar nele, não votam nele. O Bolsonaro tem hoje, mesmo com a facada, foi para o segundo turno. E ele tem hoje uma rejeição muitíssimo maior do que tinha, 60% de rejeição, do que tinha na última eleição. Então, ninguém, nem Lula nem Bolsonaro, tem condições de vencer no primeiro turno. A Simone, por mais espetacular que seja a arrancada dela, não tem a menor hipótese de ganhar no primeiro turno. Então, haverá um segundo turno. A questão é, principalmente, se a Simone será capaz de ultrapassar o Bolsonaro, que é quem está no segundo lugar, e então ir para o segundo turno com o Lula. Eu acho que a Simone ganha em qualquer condição, seja lá contra quem for. Ganha contra o Bolsonaro e ganha contra o Lula, porque a rejeição dos 2 é muito grande. Então, se um deles não estiver no segundo turno, quase todos os eleitores desse que não foi para o segundo turno irão para Simone para impedir ou o Bolsonaro ou o Lula de ser presidente. Então, acho que a Simone ganha de qualquer maneira. A questão é se ela se dá tempo, né, de ela fazer essa arrancada e ultrapassar o segundo lugar, que é o Bolsonaro. Eu acho que tempo dá. A questão é a capacidade da campanha de emocionar a população. Eu vou pedir me falar como analista. Estou perguntando muito ao Ricardo como analista e vou me pedir falar como analista. E vou revelar, não vou revelar meu voto, mas meu voto no primeiro turno não será nem em Lula nem em Bolsonaro. Então, eu estou dizendo que eu estou tirando o aspecto pessoal dessa análise, né?
Se eu não voto nenhum nem outro, vou votar em alguém e não será nenhum nem outro. Pelo menos não no primeiro turno. Eu acompanho a eleição desde 89. Né? Eu comecei em jornal naquela eleição presidencial. Toda a experiência que eu tenho, se houver um segundo turno que não seja Lula e Bolsonaro, vai ser uma coisa mais surpreendente do que foi a eleição de Witzel para mim, em 2018. Eu não vejo possibilidade de dar uma coisa... E veja bem, é uma análise aritmética, muito mais do que política. Aritmética. Virada como essa, é muito grande a diferença. Estamos falando de quase 1/3 do eleitorado. Você tem que liderar em 4 meses 1/3 do eleitorado. Aí o que eu coloquei para e o Nogueira lembrou, salvo uma coisa fora da curva. A facada de Bolsonaro, a prisão de Lula. Podia lembrar em 2014 da queda do avião de Eduardo Campos. Uma coisa assim. Foi uma coisa totalmente fora da curva. O assassinato de Júlio César, que iniciou a guerra civil em Roma, tem que ser uma coisa assim. Fora aí, existe, mas você não pode prever. Né? E volto a reforçar, estou falando isso, não voto nem Lula nem Bolsonaro no primeiro turno. Dito isso, Ricardo, se assim... porque o Ricardo falou uma coisa correta, eu queria só levantar alguns números aqui das pesquisas de maio. No mundo inteiro, o limite prudencial para um candidato vencer uma eleição em 2 turnos é 35%. Além disso, é sinal amarelo. Paraná Pesquisa de maio. Bolsonaro tem 52,4% de rejeição. Lula, 46,3%. XP e PESP, de maio. Bolsonaro tem 60% da rejeição. Lula, 43%. CNT, MDA, de maio. Bolsonaro, 53,9% de rejeição. Lula, 44,1%. General Quaest, de maio. Bolsonaro, 59% de rejeição. Lula, 43%. Poder Data, maio. Bolsonaro, 50% da rejeição. Lula, 37%. Você não precisa ser nenhum gênio da matemática para perceber que os dois têm índices assim, bem superiores a 35%, que é o limite presidencial no mundo todo. A sorte de Lula, e talvez por isso o PT não tenha batalhado pelo impeachment de Bolsonaro, é que a rejeição de Bolsonaro é muito maior. E aí torna Lula possível, que realmente ele está sendo uma coisa. Simone Tebet, Dória tem a rejeição muito alta também. Mas Simone Tebet, Ciro, teriam chances, tanto contra Lula quanto contra Bolsonaro, que tem rejeições menores. Né? Mas é aquela coisa, rejeição define o segundo turno, para passar para o primeiro turno, a intenção de voto. E na intenção de voto, eu acho virtualmente impossível, a minha opinião. E falo isso baseado em número, não em eu acho que, eu gostaria que. Desculpa a digressão, Ricardo, mas segundo turno, com todas as pesquisas apontam, já há alguns meses, não é de agora, Lula, Bolsonaro. Qual você acha que deveria ser a opção? Qual seria a opção sua? Qual seria a opção do seu partido? Bom, uma coisa de cada... Bom, primeiro eu quero dizer que eu sei qual é seu voto, tá? Você não vai declinar aqui, mas eu sei qual é. Eu acho que você tem razão, que quando a gente olha as pesquisas, a diferença é muito grande. Porém, duas coisas. Primeiro, você acabou de dizer aí, assim, não, teve facada, Lula foi preso, o avião do Eduardo Campos caiu, Fernando Henrique acabou com a inflação. A nossa história é cheia de coisas desse tipo. Né? Tancredo Neves morreu, foi depois da eleição, mas podia ter sido... Ele morreu na véspera da posse. Se ele tivesse morrido 5 meses antes, sei lá o que aconteceria. Né? Então a nossa história é pontilhada de pontos fora da curva, de coisas inesperadas. Segundo, eu quero lembrar, assim, a maior parte dos eleitores não está realmente preocupada com a eleição de outubro. Quem está preocupado com a eleição de outubro somos nós, que estamos no jogo. E algumas pessoas que são muito interessadas. Mas quem está preocupado mesmo são
os jornalistas que acompanham o assunto e os políticos ou pré-candidatos, né? Duas categorias nas quais eu me incluo. Então, eu penso em política 24 horas por dia. Mas a maior parte dos eleitores não está preocupada com isso. Então, quando você olha quanto que o Bolsonaro tem de intenção de voto e quanto que o Lula tem de intenção de voto, essas coisas não estão cristalizadas. A gente precisa lembrar também que nós estamos vivendo o tempo das redes, em que as opiniões mudam em minutos. E se você olhar como são as pesquisas, são muito divergentes. As pesquisas não... Você tem que olhar cada pesquisa e olhar a tendência de cada pesquisa, porque as pesquisas em si falam coisas diferentes, sempre. Por quê? Porque cada pesquisa está olhando um universo, uma amostra. Então, eu diria que, é claro que eu concordo com você, né? Há uma divisão forte, as pesquisas indicam, mas as pessoas estão antecipando seu voto numa suposição que não tem terceira via, né? Não há uma candidatura de terceira via consolidada. Agora existe uma candidata indiscutível, vários já saíram do jogo, temos ainda Ciro e Dória aí tentando se viabilizar. Dória a gente sabe que não vai conseguir, não tem a menor chance, e o Ciro pode se manter ou não. Mas quando isso ficar claro para o eleitorado, e o eleitorado começar a pensar nisso de verdade para fazer a sua opção para o primeiro turno, eu acho que vai ser um pouco diferente, entendeu? Então eu acho que esse momento tem chance de crescer. Se ela vai crescer o suficiente para passar o Bolsonaro, é outra coisa. Mas sei lá, vamos ver. Faltam 4 meses e meio. 4 meses e meio, acontecerá outubro, o mês todo, né? 5 dias 10 dias de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro não conta. São 4 meses e 12 dias. Pois é. 4 meses e meio. Mas porque as pessoas costumam contar outubro não conta. Não, outubro não conta. Mas vamos lá. Eu fiz a digressão muito grande, até peço desculpas por ela. Mas porque para dar os dados também, né? Os números. Vou ser mais sucinto na pergunta, e quero uma resposta. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Ricardo e Cidadania. Como é que um e outro se posicionam? Olha, eu não gosto de responder essa pergunta, porque é um raciocínio sobre hipóteses, né? Porque a Simone, se Deus quiser, vai chegar lá e esse problema não existirá. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tanto o Bolsonaro como o Lula são atrasos significativos para o Brasil, né? Agora, eu acredito que o Cidadania, assim como eu, acreditamos que é preciso tirar o Bolsonaro do poder. Ele ficar mais 4 anos, ele está causando uma destruição institucional muito forte. E nós sabemos, pela experiência de outros países, né, na Hungria, Israel, na Polônia, que quando um presidente autocrático, antidemocrático, como é o caso do Bolsonaro, do Duda na Polônia, do Orbán na Hungria... Filipinas. Filipinas. Nas Filipinas, no segundo mandato que eles quebram a espinha da democracia, quebra a espinha dorsal. Entendeu? Quer dizer, no começo você tem todos esses ataques, se ele ganha, ninguém consegue mais resistir, as pessoas não têm mais ânimo para resistir. Aí aumenta o número de ministros no Supremo, dilui, controla, né, o Bolsonaro já controla a Procuradoria-Geral da República, já controla em grande medida a Polícia Federal, controla uma boa parte, controla o Centrão inteiro, que é metade do Congresso, se ele controlar o Supremo também. Enfim, a democracia está sob risco, está sob ataque, está sob risco. Então, eu acredito que tanto Cidadania como eu, sobre mim, mas tenho certeza que Cidadania pensa a mesma coisa, que é preciso tirar o Bolsonaro do poder. Então, no segundo turno, é preciso votar contra
o Bolsonaro, seja lá quem for a alternativa. E aí a alternativa depois a gente vê o que faz. Mas é preciso impedir que o Bolsonaro tenha mais 4 anos, né? São 8 anos disso, seria muito ruim para o Brasil. Bem, são 9h02. Depois disso, a pergunta com clareza. Agora foi. Bom, 9h02, meu caro Aloysio e meu caro Ricardo Rangel. A conversa é boa. O Orlando Tomé está aqui acompanhando a gente também, outra figuraça também que eu aprendi a gostar e conhecer, e sigo ele lá também no Twitter, né? Infelizmente nossa rede caiu aqui. Ontem foi aqui o centro de Campos, parece mais que se você me permite, Ricardo, a gente costuma dizer aqui que às vezes dá a impressão que a Enel pega uns transformadores já usados aí na capital, aí manda aqui pro interior com a pintura nova. Mas ontem nós tivemos um verdadeiro apagão aqui na Rua dos Andrades, aqui na área central da cidade, e foi muito complicado, muito danoso para os nossos equipamentos também. A internet depois disso não voltou normal, e hoje teve uma queda aqui, mas já reconectamos aí no Face. Mas o Orlando está lá ligado, está atento lá. Então, nosso carinho a ele também aí. E a você, Ricardo, quero agradecer mais uma vez, nesse momento, não só desejar sorte na sua já brilhante carreira, né, como profissional, mas assim também faço na sua corrida aí agora à Câmara dos Deputados. Boa sorte e sucesso para você. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Até breve. Até breve. Aloysio. Obrigado, Aloysio. Obrigado a você, Ricardo, pela entrevista. Sempre elucidativo, né? Eu acho que se você falou que sabem que eu vou estar presidente, não sei se sabe, mas mas eu sabia também que a sua resposta final seria essa, né? Sabia que a resposta seria essa. Enfim, agradecer. A gente falou um pouco de Shakespeare aqui hoje, nas analogias entre teatro aí, e essas. Até as frases são parecidas, né? Tem olhos verdes lá. Tem olhos verdes lá em Otelo, e tem olhos verdes aqui na crise garotista. E ciúmes, definido como monstro de olhos verdes em ambas, né? Não quero crer que seja uma referência, quero crer que seja uma coincidência, mas a gente vai fazer, quando isso tudo passar, cara, eu falei isso com você algumas vezes, vamos fazer um programa aqui só sobre até memória do seu pai, sobre o teatro e sobre o bardo. Vai ser um prazer, né? Vai ser um prazer. Obrigado aí pela brilhante entrevista e sucesso, sorte aí na sua campanha, na sua pré-campanha. Muito obrigado. Eu vou adorar fazer esse programa aí falando de teatro, de Shakespeare. É muito mais tranquilo do que falar da política brasileira, que é difícil, né? Mas muito obrigado a vocês. Você falou bar, Aloysio? Bar? Bardo. Ah, bardo, perdão. É que eu ouvi mal aqui. Mas teve. Eu gostava de bar também. Porque eu ia pegar uma carona no comentário de uma seguidora nossa aqui do Face, o vídeo, acho que a Noemi, a Magalhães, me fugiu aqui o link. Ela diz aqui: cabelos brancos devem ter histórias para contar. Aí vai ser na mesa do bar. Amigo, um abraço. Tem gente que pinta cabelo, né? Não é o caso do Ricardo, nem o meu. Não é nem o meu, cara. Se eu ficar quieto agora, fica mal. Nem o meu, cara. O meu aqui é beleza natural. Isso aqui não tem pra onde fugir, não. Desde garoto e tal, vou pra cá, só a gene é boa. Natural L'Oréal. Tem essa cor, natural? Natural L'Oréal. Tá bom, meu amigo. Grande abraço aí, sucesso pra você. Obrigado a você, gente. Tá, valeu. Tem um link do Ricardo aí, quem quiser seguir o Ricardo Rangel também em suas colunas, ele postou lá no nosso Face, você pode dar um seguir ali que já vai direto lá para as redes sociais dele.
Meu caro Aloysio, são 9h07. Também te agradecer. Semana produtiva, boa, quente, né? Com muitas informações, né? Semana que recebemos aqui, por exemplo, entre outras ilustres figuras, o Marcos Bacelar, né? O Marquinho Bacelar, que é o futuro presidente da Câmara, né? Pelo menos falou aqui como presidente, caso tenha eleição hoje, com tudo que se configura aí, a gente, né, tem essa noção. E vamos à luta. Final de semana, amanhã tem jornal Folha da Manhã, nas bancas, né? Caso dos assinantes, pedir desculpa também, porque ontem eu não pude estar presente, o meu cachorro, cara, eu tô com um cachorro, eu tive que trazer um cachorro da praia para Campos por conta de briga. Eu crio Rottweiler American Bully, né? E ele passou mal, não por causa da briga, estava aqui em casa um tempo, passou mal, começou a evacuar e vomitar de madrugada, ganindo de cólica. Eu tive que arrumar veterinário de madrugada, entrou no soro, meu celular descarregou, estava despreparado e não pude nem te avisar. Então ontem, por isso eu não pude fazer o programa com a Rafaela. Ela pediu desculpa, assim que cheguei a casa, vindo do veterinário, avisei a você, Cláudio, avisei a Rafaela, pedi desculpas, peço desculpas aqui de público ao ouvinte, ao leitor, mas quem tem cachorro sabe, né? É um filho que nunca cresce, nunca deixa de ficar bebê, né? E a situação foi realmente brava para mim e eu tive que ficar do lado dele lá, mas peço perdão a você, Nogueira, a Rafaela, o ouvinte, o telespectador, mas foi um motivo de força maior. Não tenha dúvida que a causa é altamente justa. Cuidar do bichinho, né? Deus me livre. A gente se virou aqui, claro que com você o cenário é outro, né? Mas sem dúvida, primeiro cuidar do seu verdadeiro amigo que você tem aí. É causa de saúde, né? Eu acho que a única exceção deve ser aberta. Mas enfim. E você perdeu agora também o Zidane, né? Recentemente, então... me vê a cabeça isso. Pelo amor de Deus, Não, E foi no mesmo veterinário. E ele tá bem? Tá aqui do meu lado, aqui, ouvindo o Ricardo. Ah, então tá bem, tá tranquilo. Cachorro inteligente. Tá bom, então. Aloysio, até agora breve, né? Se Deus quiser, na próxima semana, o Arnaldo Neto estará conosco e amanhã, no jornal Folha da Manhã, bem cedo, nas bancas e, como você disse, na casa dos assinantes também. A você que nos acompanhou até aqui, nosso obrigado, nosso carinho sempre e gratidão. Pois não, Aloysio? Só para lembrar que a entrevista do Ricardo vai estar reproduzida amanhã, não ela integral, mas condensada em uma página, estando na edição da Folha da Manhã de amanhã, bem cedo, como você disse, na casa dos assinantes e nas bancas. Beleza. Muito bom, então. Tá certo aí. Com esses cabelos grisalhos em destaque amanhã lá nessa página. Tá bom. Gente, olha, você que acompanha a Folha FM e já virou vício, né? Fique ligado, continue ligado. Muita música e informação sempre em nossa programação. E a gente volta segunda-feira com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, agora lançando o Plínio Bacelar Vacina, também com o patrocínio de Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.